A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Na aula de hoje, nós estaremos estudando o livro de Jó. Nós estamos nos livros poéticos. Então, na primeira aula, estudamos o livro de Jó. Na próxima aula, nós estudaremos ainda o livro de Salmos. Na terceira aula, é a vez de estudarmos o livro de Provérbios. Nossa quarta aula, então, contará com o livro de Eclesiastes. E nossa quinta e última aula deste módulo contará com o livro de Cantares de Salomão, apresentando então o livro de Jó. Primeiro, o autor deste livro, né? O autor do livro de Jó é incerto. Muitos autores vão apontar pessoas diferentes, personagens bíblicos diferentes, como autores do livro de Jó. Então, nós temos pela tradição rabínica que o autor do livro de Jó é o próprio Moisés. Mas nós ainda temos outras hipóteses, tá? Então, há teorias que colocam como autores do livro de Jó Esdras, Salomão, Isaías, o próprio Jó ou um outro personagem da sua própria história. Nós ainda temos que a data de escrita deste livro é não especificada. Porém, ainda de acordo com os estudiosos, ela pode ir tanto da época de Jó, que é a época patriarcal, e aí nós podemos situar o livro entre o século 25 a.C., o século 21, até tem aqueles que colocam o livro de Jó como sendo uma escrita interbíblica, ou seja, após o cânon bíblico ter sido já fechado, o livro então teria sido escrito de alguma forma, inserido no Antigo Testamento. O tema presente no livro de Jó, ele enfoca sobre o sofrimento do piedoso, ou o sofrimento do justo e a soberania de Deus. A palavra-chave aqui deste livro é tanto pecado quanto justiça, tá? E o versículo-chave se encontra em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 21 e o versículo 22, tá? E nós faremos uso da Bíblia Sagrada agora para que nós possamos ler também este texto. E assim está escrito: E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Jeová o deu, Jeová o tomou, bendito seja o nome de Jeová. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó é um dos livros sapienciais e também poéticos do Antigo Testamento. Sapiencial, o livro de sabedoria, tá? Porque ele trata profundamente de relevantes assuntos da universalidade humana. Dentre os livros sapienciais ou de sabedoria, nós temos o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, tá? Dentre os livros poéticos, são aqueles cinco que nós já citamos anteriormente: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Ele está dentro dos livros poéticos porque a maioria aqui do texto, a quase totalidade do texto de Jó, ele está em forma de poesia. Porém, essa poesia ela é baseada em um personagem que é histórico, um personagem que é real. Se você tiver aí com a Bíblia NVI, por exemplo, você vai perceber que a partir do capítulo 2 para frente, né, nós temos que, no capítulo 3, perdão, em diante, nós vamos ter uma forma diferente da apresentação do texto aí na sua Bíblia. Então, capítulo 1 e 2, ele está em forma de prosa, são textos que ocupam a linha inteira, né? Já a partir do capítulo 3, você pode perceber que ele já muda para o estilo realmente de poesia, né? Então, a linha se torna mais estreita, a linha de escrita desse texto está em forma poética. Ele volta à forma de prosa já no último capítulo, então, deste livro. Porém, o personagem do livro, o próprio Jó, é um personagem real. Ele é histórico, não é hipotético, não é uma criação para a poesia, tá? Nós vemos isso presente lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Então, um profeta que vem milênios após Jó, ele, em sua profecia, vai trazer o nome deste patriarca, tá? Mais de 1000 anos depois de Jó. Vejam que Ezequiel escreve em Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, diz Deus, Noé, Daniel e Jó,
Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua vida ou a sua alma, diz o Senhor Jeová. Já no versículo 20 desse mesmo capítulo, Deus diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então Deus dá testemunho de Jó como sendo um personagem real. No próprio livro de Jó, Deus também vai entrar em um diálogo, na verdade um monólogo, onde ele faz 70 perguntas para as quais não são apresentadas resposta alguma. Aqui o próprio profeta Ezequiel ainda cita Jó como sendo um personagem real. Nós ainda temos que a história de Jó também é um evento real. Não há qualquer forma de deixar de escrita, né, que tenha feito com que a história se tornasse inverídica, tenha se acrescentado mais do que de fato aconteceu na história, por razões ali, talvez de poesia. Isso não aconteceu. Então, apesar do livro ter escrito de forma poética, ele é fiel ao que de fato ocorreu, ele é fiel àqueles fatos ocorridos. Nós temos aí no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, o seguinte escrito: eis que temos por bem-aventurados ou abençoados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? A melhor tradução diz a perseverança de Jó. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, tanto o personagem é real, histórico, quanto os eventos narrados de fato aconteceram. Jó é citado em Ezequiel 14, também em Tiago 5. A doença que Jó enfrentou pode ter sido elefantíase, entre outras hipóteses. O Senhor deu-lhe o dobro. A família e a prosperidade lhe foram restaurados, vendo 4 gerações de descendentes. A gente vê no final do livro de Jó que Deus abençoou Jó com mais 140 anos de vida. Através das experiências de Jó ainda, nós estaremos enfocando a problemática do sofrimento do justo. Trata-se de um tema que aparentemente é difícil em decorrência de suas implicações teológicas e filosóficas. Inclusive, este é um livro que veementemente vai contra a teologia, ou a falsa teologia da prosperidade, né? Que vai tentar advogar que se uma pessoa está enfrentando problemas, dificuldades, se tem enfermidade, se tem perdas materiais, isso é devido a algum ato de pecado, há pecado na vida dessa pessoa. Pelo contrário, nós vimos aqui na história de Jó que Jó se manteve fiel, ele se manteve justo, ele se manteve inocente e sem pecado. E apesar disso, ele sofreu muitos infortúnios. Então nós logo vemos que essas questões de perda acontecem a todos, tanto ao justo como ao injusto. Na verdade, a sorte está aí para todos, os mesmos eventos todos enfrentam. Então, não é motivo de pecado a perda de algum bem, de alguma coisa, ou enfrentamento de alguma situação ruim na vida. Pode ser que seja apenas uma provação que esse justo está enfrentando. E é isso que nós vemos na história de Jó, inclusive. No entanto, haveremos de constatar que o crente fiel, até mesmo no forno de fundição da provação, nas mais adversas situações, ele reúne forças para se alegrar em Deus. Ele tem uma confiança. Que confiança esse servo fiel de Deus tem? É essa confiança que Jó se refere no capítulo 19, versículo 25 de seu livro. No ardor de toda sua angústia, Jó assim professa: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é uma confiança que o justo tem. Há um Redentor, alguém que me redimirá, alguém que me restaurará, me resgatará. O meu Redentor vive. Quem é este Redentor? Este Redentor é o próprio Deus. A confiança do justo está colocada em Deus. O tema, então, do livro é este. Por que sofre o justo? Você já se perguntou, já se fez essa pergunta? Por que sofre o justo? Quantas vezes você mesmo já fez essa pergunta a Deus, questionando o porquê?
Por que desse sofrimento? Por que essa situação? Por que estou enfrentando isso? Por que aconteceu tal coisa? Tá? Então, este livro busca nos trazer uma melhor amplidão da nossa visão para essas questões e a resposta que daí advém. Então, que o pecador sofra, todos entendemos, mas o sofrimento do justo levanta questões, não é verdade? Que nós podemos compreender o porquê uma pessoa que passou lá 30, 40 anos fumando cigarro, fumando, né? Isso prejudicou os pulmões dela, ela está com câncer no pulmão. Todo mundo entende que esse problema, essa doença foi advinda de um hábito nocivo que essa pessoa também sabia que poderia lhe acontecer, mas continuou. Então todos entendem. Agora que uma criança possa nascer com um problema congênito, com uma enfermidade, com uma deficiência que vai lhe ser prejudicial ao longo da vida, a gente não consegue compreender, não é verdade? Então, a inocência daquela criança que já nasce com um problema congênito é contrastante com o problema que uma pessoa que, pelo hábito, o adquiriu. Percebe? Então, aqui entra essa questão sobre o sofrimento de uma pessoa justa, aquele que não fez algo para que merecesse tal sofrimento. Falando nisso, nós ainda nos recordamos aqui em momento em que os discípulos questionam a Jesus Cristo sobre um homem paralítico e perguntam a ele: bom mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele pecaram para que ele nascesse assim? E a resposta de Jesus é emblemática. Ele responde da seguinte forma: nem ele nem os pais pecaram, mas isso lhe sucedeu para que a glória de Deus se manifestasse. Então pode ser que o sofrimento de alguém acabe redundando para a glória de Deus. Nós temos um exemplo ainda aqui, e em outras aulas demos esse exemplo também. Em nossa congregação, nós temos um irmão que ele foi livrado de um acidente gravíssimo. Ele foi acometido naquele acidente, ele foi atingido em um acidente de carro, ele precisou fazer uma cirurgia cerebral, tá? E ele ficou com sequelas. Então hoje ele fala com dificuldade, ele caminha com dificuldade, um dos braços dele se ergue com muita dificuldade, mas ainda assim esse irmão, por vezes, ele caminha da casa dele arrastando uma das pernas até a congregação central, até a congregação sede, que fica a 2 bairros de distância. Então ele cruza um bairro inteiro, entra no outro bairro, vai até a metade desse bairro para chegar à congregação sede. E lá na congregação sede ele não reclama. Ele não reclama de que teve que vir andando até a congregação, e ele participa da ceia servindo o pão e também recolhendo o cálice. E por muitas vezes ele gosta de ficar em pé na porta ou de recolher a oferta. É bem verdade de que entre aqueles que estão no trabalho diaconal, que estão recolhendo ofertas e dízimos, que estão servindo a ceia, ele é o que vai mais devagar, é o último a retornar, né? Porém, todos podem olhar para ele e ver um trabalhador feliz na obra do Senhor. Então ele compreende que como Deus lhe deu esse livramento, né, ele deve agora agradecer a Deus com a própria vida, e ele serve a igreja. Agora imagine comigo, aquele irmão, irmã que está sentado no banco, resmungando da vida e tem uma boa vida. Não tem qualquer restrição, qualquer impedimento, qualquer dificuldade física, mas está sentado ali no banco e quer apenas ser servido, não quer se dedicar a nada na obra e nem mesmo fora da obra. Socialmente também não quer fazer nada. Hein? É alguém que quer apenas receber, ser um poço que apenas recebe a água e não reparte. E quando olha para ele, toda aquela dificuldade trabalhando na casa do Senhor, daí pode vir o questionamento: o que é que eu estou fazendo? Ou por que eu também não estou fazendo? Percebe que aquilo que ele passou está redundando agora em glória para Deus e levantando outras pessoas para também trabalhar, para também agir. Nós temos um outro caso de um jovem crente, servo de Deus, que estava em casa e no bairro dele teve um tiroteio. Uma bala atravessou a parede da casa dele e atingiu a cabeça daquele jovem. A igreja inteira se pôs a orar, ele precisou também passar por uma cirurgia,
e hoje ele, por um milagre de Deus, parte do cérebro dele foi removido por causa da bala ali alojada. O crânio, né, daquele jovem ainda não foi preenchido e já se passaram alguns anos, então ele realmente é possível olhar para ele e ver, né, a cabeça ali com um formato diferenciado. Mas ele canta, ele prega, ele dá testemunho sobre o livramento que Deus lhe deu. De repente alguém olhe para ele e veja como ele está, a cabeça dele, como ficou a cabeça dele, e pode questionar, né, a Deus, mas quando vê ele dando testemunho, pregando, cantando, alegre na obra do Senhor, quantas outras pessoas não se renderam a Cristo através dessa pregação, através desse testemunho? Quantos se levantaram para trabalhar na obra através daquele testemunho desse jovem abençoadíssimo, tá? Por Deus. Então nós vemos aí que o sofrimento desses dois tem sim levantado outras pessoas dispostas para o trabalho, para agir, para estar diante do Senhor. Né? Aquele que tudo faz para agradar a Deus, Sidney Baxter, diante dessa incômoda temática, ele afirmou: através de todo o sofrimento do homem piedoso está um alto problema de Deus. Muitas perguntas, muitas questões surgem, e atrás de tudo isso está, subsequentemente, uma inefável e gloriosa experiência. Uma experiência que apenas aquele que passou pelo sofrimento tem, que apenas ele pode, de fato, relatar. Você vê que, no final, Jó vai dizer o seguinte: antes eu o conhecia de ouvir falar. Então me falaram sobre Deus, eu compreendi, essa palavra que eu ouvi a respeito dele me gerou fé, eu criei, eu agi de acordo com aquilo que eu aprendi sobre Deus, mas agora os meus olhos o veem. Ou seja, agora eu conheço não pelo testemunho de terceiros, não por ter ouvido falar, mas pela experiência que eu mesmo vivi com o Todo-Poderoso, pelo livramento que eu mesmo recebi, porque ele se manifestou diante de mim, me curando, me guardando. Aleluia! Agora eu mesmo posso dizer que o conheço, não por ouvir falar, mas pela experiência pessoal com ele. Veja então que mesmo aquele sofrimento que Jó passou, que o patriarca ele enfrentou, lhe gerou, então lhe redundou em algo para o bem pessoal, inclusive. Se a princípio é indesejável a experiência do sofrimento, quem quer sofrer? Quem deseja padecer por sofrimentos, anos de lutas que parecem intermináveis, ao ponto de se desesperançar da própria vida? Ninguém deseja isso. Porém, o seu propósito, de acordo com a vontade de Deus, é sempre sublime. Foi o que experimentou o salmista no Salmo 119, verso 71. E assim está escrito: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. William Orr resume assim o assunto central de Jó. Satanás acusou Deus de não ser correto na sua maneira de tratar o homem. Nós vemos isso em Jó capítulo 1, versículo 10. Né? Para justificar-se, Deus permitiu que Satanás afligisse esse abastado homem do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 10 diz: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Isso é Satanás falando com Deus a respeito de Jó. Não é verdade que tu, Deus, colocaste uma cerca ao redor dele, de Jó, da sua casa, sua família, e de tudo que ele tem, seus bens? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Verso 11: mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás, que significa aqui o acusador, o promotor de acusação, tá? Ele é o acusador. Satanás não é um nome pessoal, é um título. Então, aquele ser que tem o título de o acusador de nossos irmãos, ele foi lá acusar Jó. Mas nessa acusação de Jó, ele está colocando Deus, nesse momento, em xeque. Ele está dizendo: não, você comprou Jó. Jó não te teme porque o Senhor merece, ou não é um desejo simplesmente dele, é porque você tem comprado Jó, você tem abençoado tudo, e ainda tem colocado uma cerca ao redor dele de forma que eu não posso lhe tocar.
O que Satanás está pedindo aqui é para que Deus retire a cerca, é para que Deus retire a proteção e permita que ele toque em Jó, para que assim o que está no interior de Jó apareça. Esse espírito acusador, ele não acredita que o ser humano pode ser melhor do que ele. Lembre-se então que neste espírito acusador de Satanás foi encontrado pecado, até que nele foi achado o pecado que o consumiu, e por isso ele foi expulso, né? O orgulho lhe acendeu. Você vê que ele surgiu a inveja, ele começa a olhar para si mesmo, ele se acha, né, que é merecedor da adoração, que deve ser adorado semelhante ao Altíssimo, né? Então, por isso, ele vai ser agora expulso de diante de Deus. Agora, como pode um simples mortal se comportar de uma maneira melhor do que este ex-querubim, do que um anjo que havia sido ungido? Como pode um simples mortal prevalecer, moralmente estar acima da atuação daquele ex-querubim? Então aqui uma revolta, né? E ele vai tentar tirar do fundo de Jó, né, que Jó não é tão bom assim. Então Deus, ele dá testemunho sobre Jó, lá no versículo 8. O Senhor disse a Satanás, o Jeová disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Deus dá um testemunho sobre esse homem. E isso deixa Satanás furioso, né? Então ele vai pedir para que a cerca seja removida, Deus permite. Apenas na vida de Jó, em Jó não pode tocar. Então naquele mesmo dia, né, Jó vai perder os bens, vai perder os filhos, vai perder os servos. Ele perde, né, a riqueza que ele possui. Jó vai ficar, então, agora sozinho. Há uma nova reunião e Deus volta a dar testemunho sobre Jó, né? E vai perguntar mais uma vez: viste o meu servo Jó? Lá no capítulo 2, versículo 3, ele vai falar a mesma coisa, né? Um homem reto, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Ou seja, Jó perdeu tudo que tinha, mas ele continua sendo o mesmo homem, íntegro da mesma forma, fiel da mesma forma. Agora Satanás quer tocar na vida de Jó, na saúde dele, porque ele já perdeu tudo, mas tendo a saúde, é verdade, não é assim que se diz no ditado? Quem tem saúde tem tudo, porque com a saúde se recupera tudo que se perdeu. Agora Jó também perde a saúde, a tomada dele é saúde, mas ele permanece íntegro. Durante todo o período de provação, ele permanece íntegro a Deus. Íntegro. E o que é revelado, então, aí? Nesse caso, nós temos a revelação de quem Jó de fato é. Então, Jó é íntegro e é fiel e é temente a Deus, não por causa do que ele tem, ou do porquê Deus, pelo que Deus lhe deu, não. Mas é por quem ele de fato é. E aqui nós temos duas questões que se levantam. Será que a aprovação, ela revela de fato quem o ser humano é? Ela é capaz de demonstrar o que há no fundo desse homem? Ou a aprovação transforma o ser humano em quem ele deve ser? Compreende? Porque a aprovação tanto revelou o que há no interior de Jó, como também transformou Jó, deu a ele uma nova visão a respeito de Deus, inclusive. Veja que é comprovado, então, que Jó é temente por quem de fato ele é. E em outro ponto, Jó teve um acréscimo no relacionamento com Deus, porque agora ele conhece de fato ao Senhor, não por ouvir falar. Gleason Archer Júnior faz uma interessante análise do tema de Jó. Ele diz: este livro trata com o problema teórico da dor na vida dos fiéis e procura responder à pergunta: por que os justos sofrem?